Ué, Não, essa parte não tá não, hein? Essa parte não tá não. eu flipo a aula, hein, tio? Ainda bem que vocês me avisam, porque eu esqueço. Se não me avisa, Professor. meu filho, foi. Sabe qual é, professora? Sabe qual é? Professora, Fala, Lucas. Lucas ganhou um joguinho novo. Ah, Jesus. Sabe qual é a primeira coisa que eu vou fazer depois da aula? O quê? Fala. Jogar. Matar alguém. Jogar Comer aqui hambúrguer. vai ser, né? Vou ter que Jogar é arrumar só um depois quarto. da Não, aula. não é fácil. Tomar o remédio. Eu também. Falou logo quem? Aqui de Eu pizza, também. Lucas. Tem que arrumar o quarto depois da aula, porque eu tô no quarto. Vou ter que arrumar o quarto, lavar a Jogar louça e Caramba. lavar o banheiro. Lucas, eu acho que eu vou trazer você pra minha casa, hein? Ué, meu pai e minha mãe ficam trabalhando o dia todo, é o mínimo que eu posso fazer. Lavar o banheiro, Olha! a Isso daí é varanda. tarefa Ah, normal. peraí, se minha filha estivesse aqui, eu ia até chamar ela para escutar. Parabéns, Pô, parabéns, mano. parabéns! Caramba, arrasou! Professor, fala. Oi. Ô, Lucas, tu é É, aproveitado. Fala, Pedro. Peraí, crianças. não, tia, é Isaac que quer Quero falar. dar Não. parabéns pra Aí, eles. Isaac. Uma conquista muito grande. Professor, Deixa eu achar o Isaac. Isaac estava lá no topo, tá aqui embaixo. Fala, Isaac. Oi, pô, tia. calma. Desculpa aqui esse dia. Peraí, criança. Fica quieto, Lucas, por favor. Tia, desculpa. É que quando a gente estava... Chitara, quando a gente estava falando no começo da aula sobre monarquia... Cala a boca, Miguel. A gente estava falando, a gente disse que ia revisar sobre a monarquia brasileira. E só uma pergunta aqui que veio na minha cabeça, mas uma pergunta meio boba, porque eu acho que eu esqueci, é que o golpe militar que houve para tirar Dom Pedro II do poder foi porque Isabel, ela tinha assinado a Lei Áurea, e a Lei Áurea libertava os escravos, e os fazendeiros ficariam sem suas plantações, não é? E não existia salário mínimo naquela época, nem eles queriam pagar. Aí foi por isso, não foi? Gente... Que isso, cara? Que isso, hein? Professora, isso aí Olha, nos normais. vocês estão arrasando, Parabéns. Palmas. Caramba, aprenderam Parabéns, legal no Isaac. passado, hein? Parabéns, Isaac. Menor dera. desmerecendo, mano. O menor falou bonitão aqui. Menor nem Ué, arrasou. Pô, Daniel, Gente, tu fazendo vocês ficam caminhada na falando dessas montanha? coisas, eu nunca nem vi sobre isso. Tipo, eu fico, meu Deus do céu, o que é isso? Não, você viu sim, Yasmin. É porque às vezes a gente fica meio, meio Professor, Alzheimer. isso tem, nós temos, tem gente não, né? Nós temos um ritmo diferente um do outro, né? Então, tem gente que tem assim, uma super sacada, vai rapidão. Mas isso não quer saber que você não sabe nada, não, tá? É que você tem uma sacada diferente, né? Então, assim, sobre aquele assunto, você não lembra daquilo ali, mas você lembra de outra coisa do assunto, tá? Isso aqui é bacana. Aproveitando essa aula particular de Isaac, tá? professora, Fala, Lu. desculpa te interromper, Nada. mas hoje é meu aniversário. Parabéns para você nessa data querida. Obrigada. Professora. Muitas felicidades, muitos anos de vida, hein? Caramba, hein? Que presentão. Pô, tia, nós tentou cantar um parabéns, aí começou a gritaria geral. O cara fica soprando no microfone. Não, O senhor Pedrinho ficou soprando o microfone. não, vamos fazer Né? Vocês estão engraçadinhos hoje, né? vamos deixar as palavras. Vocês não, Daniel? Dormiram com o pai tá? Lucas, termina aí de falar, Lucas. Peraí, Pedro, fala aí, Lucas. Eu vou ter que trancar a casa inteira. Por quê? Do nada, mano. Porque se vier Cuidado aí visita, atrás vai de querer você, sujar Lucas. tudo e eu vou ter que lavar tudo de novo. Ai, Jesus. Cuidado com o papão. A limpeza, meu Sim, Deus. mano. É isso aí, mano. Vai lá, fecha a casa lá, fecha a casa lá. Ele tá traumatizado, hein? Então tá tacando fogo. Fecha tudo, Lucas. Senão vai ser mais trabalho. Seu pai, quando chegar, vai dar um... Então, ó, vamos lá, amor. Eu vou aproveitar, tá? Vou aproveitar que o Lucas vai lá rapidinho, mas eu vou falando devagar, para quando ele voltar, ele não se perder, tá? Acontece essas coisas. É casa com aula. Então, já aconteceu comigo, tá? Mas eu tive que sair correndo para desligar o fogo, que eu esqueci aceso. É assim Entendi a mesmo, referência, hein, Lucas? Acontece de tudo. Então, olha só, meus amores, aproveitando essa aulinha aí que o Isaac deu, maravilhosa, tá? E aí a Yasmin até falou, né? Caramba, professora, eu não lembro das coisas assim, não. Então, eu preparei
um slide com imagens, tá? Para vocês, através da imagem, lembrarem, né, dos conteúdos, tá? Professor, mas vai ser difícil, hein? Não vai ser não, vai ser moleza. Você vai olhar a imagem e vai me falar o que você lembra daquilo ali. Primeiro, você olhou a imagem e falou assim, professor, eu acho que é o conteúdo tal. E vai me falar o que vier na sua mente sobre o conteúdo, tá? Eu não vou falar assim, ó, por exemplo, eu não queria fazer assim, exemplo, tá? Ana Gabriela, o que é tal coisa? Eu não queria fazer assim. Eu falei Ana Gabriela porque eu olhei para ela. Porque acontece exatamente isso aí, ó, que a Ana Gabriela fez. Não, eu não. Porque você fica com medo. Né? Eu não lembro. Qual é a resposta disso aí? Não é que eu fico com medo, é porque eu realmente não sei. Eu achei que você ia me perguntar alguma coisa e eu não sei. Você sabe. Ó, escuta o que eu tô falando. Vocês sabem. O que atrapalha falar a resposta é o medo de errar. A verdade é essa, tá? A gente sabe, todo mundo sabe de tudo. Só que a gente fica com tanto medo de responder errado, a gente fica com tanto medo de não saber exatamente aquilo ali que o professor quer, que você acha que você não está sabendo nada. Mas você sabe, se deixar você à vontade, uma coisa vai surgir dali, gente. Não é possível, né? Alguma coisa vai entrar. Fala. Para me deixar à vontade, é só me dar um hambúrguer, uma batata, um refri, aí eu fico à vontade. Olha, Ana Gabriela, se eu pudesse, eu te dava. Mas nós estamos em isolamento. Isso, tia, paga um lanche aí pra gente. Com hambúrguer. O que você faria? Poxa, é uma pena, então não vai dar, entendeu? Nós vamos ter que ficar só mesmo com os conteúdos. Ô, professor, Comprar lanche pra ela pra mesmo, eu ficar à tirar pra vontade, outra é só a pessoa. atenção da minha mãe e do meu pai. É só o quê? Pra eu ficar à Jogar vontade, é também. só a atenção da minha mãe e do meu pai. Ah, isso aí. Então, a gente vai fazer diferente, tá? Eu vou botar a imagem, e aí, né, vocês vão falar aí do que será que se trata esse conteúdo, qual o nome dele, o que vocês lembram. Professora, eu sou obrigada a falar, professora? Não, não é obrigada, né? Nós estamos fazendo aqui uma conversa, né, sobre o que a gente já viu, sobre o que a gente lembra, tá? É para descontrair, tá bom? Já inventaram aí que eu gosto de escrever muito, ó, que gente, né? Meu Deus do céu. Então, eu vou falar aqui, igual eu falei lá no 81, né? Eu sou um amor de pessoa, um anjinho. Então, nessa aula, a gente vai trabalhar assim, tá? Mais tranquilo, para recordar, para lembrar das coisas, mas sem aquela obrigatoriedade de falar exatamente a minha pergunta, tá? Vocês vão dar aí a posição de vocês sobre aquele assunto, sobre o que você lembra, tá bom? Então, é uma forma descontraída de fazer uma revisão, tá? Tudo organizadinho, eu tenho mania, né? Um trocinho tudo assim bonitinho, ó. Pior que todo mundo fala, né? Que eu escrevo muito, que eu gosto muito de seta, e todo mundo pega mania depois, tá? É uma mania que passa. Passa de mim para vocês, a mania das setinhas, a mania de anotar, né? E é isso mesmo que eu quero, que vocês peguem essa mania de fazer anotações, de fazer lembretes, tá? Então, vamos lá, ó, vamos começar. Lembrando, errar não tem problema, tá? Mostrei a imagem. Dei uma viajada? Falei uma coisa que não tem nada a ver? Professora, você não tá compartilhando a tela, não? Oi, fala. Você não tá compartilhando na tela. Não sei, não comecei ainda, não. Eu tô só na fala mesmo. Tô só falando que eu falo pra caramba. Ah, tá. Compartilhando a tela. Eu sei, criança. Ainda vou compartilhar só. Ainda, tô só falando, tá? Então, ó. Porque você não tá compartilhando. Não, tô não. Mostrei a imagem, falei. Ih, caramba, não era aquilo, não. Não tem problema, a gente dá uma gargalhada e vamos pro próximo, tá bom? Não tem problema nenhum errar. O bacana... Passou uma irmã, hein? Quem vai sentar a cor da blusa dela? O importante é participar, tá? É participar. Nós estamos... Professora? Oi, Lucas. Tem uma dúvida. Fala. Tipo, na hora você vai perguntar ou a gente que pode falar por conta própria? Então, ó, na hora que eu mostrar, eu vou perguntar assim... Do que será que essa imagem... Qual será o conteúdo, tá? E depois, professora, imagem de barro que a gente não entende nada, não, né? Aí eu tava na imagem, né? Porque vai se aparece aquelas pinturas enigmáticas. Professora. Eu não vou fazer isso com vocês, né? Aí vai ter que chamar Chico Xavier, né? Aí nós vamos para outra coisa, né? Vai ter que chamar Chico Xavier para ajudar a adivinhar. Não, vai ser imagens
que já deixam claro o assunto. São imagens marcantes, tá? Imagens marcantes no livro de história e também são conteúdos marcantes, tá bom? Fala, Lucas, Simões. Apertei errado. Ah, tá. Então, ó, vamos lá, vamos começar. Professora, tem esse negócio de abaixar a mão. Aí primeiro que levantar a mão, aí você pergunta. Primeiro que levantar a mão. Mas eu não vou poder fazer isso. Eu vou estar apresentando o slide, lembra? Ah, é? Eu não vou conseguir olhar muito ninguém. Vai ter que abrir o microfone mesmo. Não é, professora? Ó, vou falar, hein? E aí, aquela organização que a gente tem que ter, tanto na aula online quanto na aula presencial, né? Saber respeitar, bom? Porque senão, sabe que é difícil. A pessoa já está de idade e aí eu fico embola a voz de todo mundo e não sei qual é a resposta. Então, ó, vou começar a apresentar, hein? Calma aí. Já sou de idade. Eu, hein? Filha, a idade chega, tá? Deixa eu botar lá no começo. O negócio é triste. A realidade é severa. E aí? Feudalismo. Feudalismo. Castelo dos Feudos. Eu não gosto de você, Yasmin. Gente, Feudalismo. desculpa. A gente nem respondeu, a gente nem respirou. Não respondeu. Eu olhei a imagem e só falei. Nem deu tempo de eu ligar o microfone. A imagem é super clara, né? É o feudalismo. Eu olhei isso aí, já me remota isso. Lembrando que o feudalismo só ocorreu na Europa, né? O que mais vocês lembram do feudalismo? O que mais vocês lembram sobre? Essas partes, tia. Não, eu falei primeiro, cala a boca, eu falei primeiro. Essas partes, tia. Igreja Professora, católica. Isaac falou que professora. Microfone. Isso, Igreja católica. Igreja católica. Igreja católica. Ô, professora, as pessoas... Meu Deus, eu falei primeiro. Todo mundo tá de prova. Eu falei primeiro, cala a boca, Miguel. Eu falei primeiro. Professora. Isaac, fala. Tá, muito obrigado, Mota. Robin Hood. Professora, as pessoas que moravam nessa parte do cerco, nessas casinhas, quando elas plantavam as coisas nas suas terras, elas pegavam as coisas delas, mas elas dividiam uma pequena porcentagem com o senhor feudal, porque era como se fosse cobrado impostos. Mas os impostos eram muito, muito, muito altos. E às vezes não sobravam nem para as próprias pessoas que viviam nessas áreas depois do castelo. Professor de história. Professora, posso falar? O poder era descentralizado, ou seja, não tinha um rei que comandava todo mundo. Era como se fosse, essa cidade de estados. Então, tipo, esse cara comanda essa cidade, esse cara. Então, é como se fosse uma independência. E era tudo descentralizado. Então, se o cara quisesse aquilo, era aquilo. Então, se um mercador passasse nessa região, era uma outra moeda. Então, quem se ferrou aí foram os comerciantes, quem saiu perdendo nisso. Gente, Professora. Gente, vocês arrasaram. Professora. Falaram até de coisa que eu ainda ia jogar mais para frente. Arrasaram exatamente isso, né? O senhor feudal era extremamente poderoso. Eram muitos impostos. Os servos trabalhavam praticamente para pagar esses impostos. As produções cada vez mais iam para os senhores feudais. A igreja, como falaram aí, a igreja católica, né? Tinha extrema importância também. Inclusive, a igreja era dona de muitos feudos. E teve outra pessoa me chamando. Fala aí. Era eu. Fala. Era só para falar, que eu também lembro, que nessa época existia o rei, mas o rei não tinha poder nenhum. Poder descentralizado, que colocaram muito bem. A questão da moeda, sensacional. Eu não ia nem falar ainda sobre isso, né? Aliás, isso foi um dos fatores que ocasionou a crise do feudalismo, né? Os comerciantes queriam ir fazer o comércio, tinham que passar pelo feudo. E cada feudo que ele passava era um imposto. Os tais burgueses. Os burgueses, né? Comerciantes são burgueses. Perfeito, né? Perfeito. E aí, essa pressão dos burgueses começou o quê? Né? Eles começaram a dar força ao rei para tentar centralizar esse poder, e aí isso e mais outros fatores começou a levar o feudalismo à ruína, tá? À ruína.
Olha, maravilhosos, tá? Foram maravilhosos. Vocês falaram aí características extremamente importantes com relação ao feudalismo. E aí, depois dessa imagem, veio essa aqui, hein? O que vocês têm a me falar? Imperialismo. Imperialismo. Não. Monarquia. No caso aí, né, o absolutismo, né? O monarca com o quê, gente? O rei. Ele foi um poder centralizado que comandava tudo no reino. Ele tinha, Não precisa falar assim tão próximo do microfone, por favor. Tá estourando meu ouvido. E se você vê pelos símbolos Abaixa dele, o som, meu tá bom. se você vê pelo símbolo da roupa dele, parece um rei francês. É um rei. Então, os reinos franceses eram chamados de reinos cristãos. Ou seja, a Igreja Católica tinha plena influência. Então, se você for pensar bem, a nação mais poderosa em si, entre aspas, era a própria Igreja Católica. Gente, olha, vocês estão... Caramba, é exatamente isso aí. Esse aí é um Passada. rei... Tô passado, pois é. É um rei francês. Ele é o rei Luís XIV, tá? Ele se dizia ser o rei Sol, né? Ele dizia que ele era o Estado, né? Isso quer dizer o quê? Que ele tem plenos poderes, né? O absolutismo significa o quê? Todo o poder concentrado nas mãos do rei. A Igreja Católica tinha participação nisso, já falaram aí, ó. Tinha, né? Caminhava juntinho, tá? O rei fortalecia a Igreja Católica, porque ela era a única que podia ser seguida, era a religião oficial, e a Igreja Católica fortalecia o rei quando dizia que ele era um enviado direto de Deus da Terra, que ele tinha o direito divino, que a palavra dele era a palavra de Deus. Tá? Igreja Católica Ortodoxa. Isso, maravilhoso, sensacionais vocês, né? E o absolutismo, ele acontece quando, né? Ele se implanta com força quando? No final aí, com o fim do feudalismo, tá? Perfeito. Professora, oitavo... E as rotas marítimas comerciais também ficam maiores, por causa que os burgueses têm maior controle de rotas marítimas, não precisava de muitas moedas, então os burgueses acabaram se beneficiando. Gente, estou me sentindo humilhada. É isso aí, maravilhoso. Vocês foram além do que eu imaginei. Perfeito. Professor, mas foi o nosso assunto do ano passado. Nós iremos ver esse ano de novo isso? Ai, que enjoo, hein, professora? Calma, né? Por que nós iremos ver, não exatamente o que vocês viram no passado, mas o absolutismo, ele é aí, né? É no absolutismo que acontece o nosso primeiro evento, nós iremos trabalhar no primeiro bimestre, o iluminismo. O iluminismo, ele surge... Da onde? Ele surge por quê? A conspiração contra o absolutismo. Isso! Então, a gente precisa ter essa ligação com o absolutismo. E sem contar que nós vamos utilizar o absolutismo também na Revolução Francesa. Nós vamos utilizar também o absolutismo no período napoleônico. As forcas, porque a Revolução Francesa foi conhecida que todos os seus governantes, as cabeças foram cortadas. Qualquer um, até o rei... Se pegassem ele, cortavam a cabeça dele. Isso. Então, assim, vai ser presente esse ano, tá? Ainda, tá? Extremamente importante, né? Próxima imagem. E aí? O que é isso? Tem ligação aí com o absolutismo. Quem lembra desse moço? Ah, eu esqueci o nome. É Lutero. É Caio? É aquele Caio? Não é o Caio. Martim Lutero. Protetistas. Protestantes. Quem é? Martim Lutero. Martim Lutero. Martim Lutero era um monge, né? Pertencia aí, era um membro da Igreja Católica. Só que ele discordava e muito com algumas atitudes da Igreja Católica. O que quer dizer isso? Venda de um pedacinho do manto sagrado de Jesus Cristo. Eles eram os protestantes. Fala, amor. Eles eram os protestantes, como falavam naquela época, o bispo Martim Lutero, não era isso? Isso. Ele protestava contra, né, esse pagamento por pedacinho de manto de Jesus, por espinho que estava na coroa de Jesus,
por várias cobranças de impostos. Martinho Lutero também era contra a leitura da Bíblia em latim. Ele dizia que a Bíblia tinha que ser lida conforme a língua local, para o povo entender, tá? Então, Martinho Lutero, muitos historiadores defendem que Martinho Lutero, ele queria reformular a Igreja Católica. Ele queria modificar para melhor a Igreja Católica. Outros historiadores defendem que Martinho Lutero não só queria isso, mas que ele também tinha a intenção de ter a sua própria religião, tá? Mais uma coisa, né? Apesar desses dois posicionamentos diferentes, uma coisa é fato, uma coisa é certa. Martinho Lutero, né? Ele foi o protagonista para a mudança da Igreja Católica. A Igreja Católica, ela de fato teve que ser reformulada. Essa primeira reformulação dela ainda deixou muito a desejar, tá? Mas muita coisa mudou. E Martinho Lutero iniciou aí o protestantismo, né? Ele iniciou aí a igreja evangélica, vamos dizer assim. E os protestantes teve um foco lá na Inglaterra. Isso aí, tá? Eles montaram, né, a própria religião, o luterismo, tá? Então, Martinho Lutero transformou mesmo, ele modificou a realidade religiosa, ao ponto de hoje, né, graças a Deus, nós temos aí, né, a liberdade de escolher que religião seguir, né? Porque até então, né, era obrigatório você ser católico. Qualquer outra coisa que você praticasse, você era visto como hereges, tá? Você era visto, dependendo do que você fosse fazer, você era visto como uma bruxa, como um bruxo, tá? Então, assim, Martinho Lutero transformou aí, modificou por completo a história religiosa, tá? Claro que chegamos ao ponto que estamos hoje, depois de muitos acontecimentos, depois de muita luta. Mas Lutero aí foi o pontapé inicial, tá? Para essa transformação. Teve alguns fatos antes dele, é óbvio, mas ele de fato marcou a história aí, né? Se teve que fazer algo de imediato. Próxima imagem que eu tenho certeza que vocês vão gostar. E aí? Grandes navegações. Grandes navegações. Meu Deus do céu. Professora Paula, eu só espero que os CEAs tenham um livro de histórias, porque nós iremos começar uma guerra fria contra Miguel. E serão cabeças decapitadas, hein? Porque, olha, estamos perdendo a paciência no segundo dia do ano. Eu não vou aguentar ficar com ele mais 350 dias, não, hein? Cara, na aula de francês, quando eu ligava o microfone para falar, ele já tinha falado a resposta toda. Olha a empatia. Vamos ter paciência com o amigo, hein? Então, olha só. Já me falaram aí o nosso conteúdo, o nosso assunto, né? Que foi trabalhado no ano passado, as grandes navegações. Qual outra informação que vocês têm a respeito aí, que vocês lembrem sobre as grandes navegações? Colonização das Américas e o comércio com as Índias. O Kraken. Kraken, professora, o Kraken. O quê? Kraken. Aquele povo grandão lá, o povo. Vocês não são mole, não, hein? Vocês vão além do que eu imagino. Caramba! Ó, que eu estava pensando numa coisinha simples, que a própria imagem mostra, né? Américo Colombo. Não, eu estava pensando uma coisa bem mais simples mesmo, né? Que é o quê? A visão, ó, dos navegadores, né? Olha aqui como é que os navegadores viam o mar naquela época, né? O medo que eles tinham de passar da linha do horizonte, achando que o mar era repleto de monstros, né? Que afundavam as embarcações, né? O mar era visto dessa forma. Eles acreditavam que se passasse essa linha aqui do horizonte, ó, que se você fosse além do que estava sendo visto, você ia cair num abismo, né? Você iria sumir para todo sempre, tá? E aí um aluno, né, Professora, Fala. desculpa te interromper, mas acho que também nos mapas a gente vê alguns anjos em voltas, porque eles achavam que os anjos, eles que faziam vento, eles ficavam assoprando, que eu me lembro que Claudete explicou isso na aula dela.
Perfeito, perfeito. Então, os mapas, como você falou muito bem, eles tinham muito a representação com imagens do que eles achavam naquela época, né? No que eles imaginavam naquela época. Perfeito, maravilhoso, tá? Então, as grandes navegações também foram aí importantíssimas para a evolução do ser humano, né? Para a comunicação, né? entre o mundo, né? Para a descoberta do mundo. As grandes navegações ocasionaram a descoberta de um novo mundo, tá? Se chegar até onde nem se imaginou chegar, nem se imaginava ir. Professora, Oi, meu amor. desculpa te interromper, Nada. que meu celular tá descarregando, não tenho mais nenhuma plataforma para eu poder ver, então vou ter que sair da aula, mas depois eu assisto o resto. Ai, misericórdia. Então tá bom, corre aí para catar um carregador. Vai lá. Tá bom. Beijo. Então, meus amores, era essa imagem representa muito as grandes navegações. Vamos para a próxima. E aí? Vocês pensam... Colonização do Brasil. Brasil. Chegada dos Indígena, portugueses. indígena. Não, colonização do Caramba, Brasil. vocês, ó, Indígena. Brasil. vocês são... Chegada dos portugueses no Brasil. Vocês são perfeitos, não precisa nem discutir. Essa imagem, ela nos faz pensar várias coisas, tá? Ela nos faz Ela tem pensar todos- no tema colonização no Brasil. Ela nos faz pensar os índios. Ela nos faz pensar, né? Nesse primeiro contato de europeu com indígenas, com os nativos. Ela nos faz pensar na escravização indígena. E ela nos faz ir mais além, né? Depois, na escravização dos africanos. Tá? Maravilhoso, crianças. Lembrando que os portugueses chegaram aqui no solo, né, brasileiro em 1500. Na Bahia, Salvador. Isso. Só que eles Sim, e eles implantaram. Isso aí. Só que eles só fizeram a ocupação de fato em 1530. Só que no decorrer desses 30 anos, de 1500 a 1530, o Brasil foi explorado? Foi. E Era muito. Era considerado Professor, colônia Foi. de exploração, não uma colônia de povoação. Ai, Os Estados Unidos para a Inglaterra é uma professora. colônia de povoação, mas agora o Brasil era de uma de extração. gente, que delícia Professora? tá isso. Fala, amor. a aula hoje termina meio dia em ponto, né? Meio-dia em ponto, meu amor. Hoje e sempre. Ô, professora, Ah, Fala, amor. justo. eu não sei se eu tô falando aqui uma besteira, mas que eu me lembre bem, o rei de Portugal, ele ficou com um pouco de receio em fazer essa colonização, porque eles achavam que o Brasil não teria muitos minérios e produtos do interesse de Portugal. Mas assim, quando eles acharam o pau-brasil, eles mudaram totalmente essa ideia e eles começaram a explorar mais o Brasil. Olha, Foi eu isso. acho que eu vou pegar meu mouse e vou embora. Meu Deus do céu, tá incrível. Exatamente isso, tá? Exatamente isso. Quando os portugueses chegaram aqui, em 1500, não deu muita bola para o Brasil, não. Tá? Porque era uma ilha, não um país. Claro que o Brasil era um ponto estratégico pra caramba, né? Ia servir como porto, né? Exploração também, mas não se fez logo a colonização, não se fez logo a organização do território, porque o governo português, eu vou usar até outra palavra, vou até tirar essa palavra receoso, né, que você falou, ele meio que não deu bola mesmo, tá? Ele achou que aqui não teria nada de tão precioso assim, por quê? Se deu aquela olhada, mas eles estavam muito interessados e muito ficcionados pelas Nas especiarias da Índia. Isso aí, isso aí. E uma coisa também, professora, não é que eu cheguei... Dá licença, Miguel, que eu não te interrompo. Muito obrigado. Olha a Bia. No sexto ano, Ana Clara e o resto da turma, quando a gente ainda estava na aula, eles ficaram com raiva de mim. Eu que fui pior do que Miguel dessa vez, que eu falava muito sobre os franceses. E a gente também tem que lembrar que depois que eu não sei se o nome é espião francês, mas quando os franceses descobriram sobre essa grande riqueza do Brasil, eles tentaram fazer uma guerra contra o Brasil. E meu irmão tá gritando, desculpa. E foram muitos indígenas e franceses mortos por causa dessa guerra.
entre Isso aí. Portugal, França e Isso. tentar colonizar o Brasil. Isso aí. E nós não tivemos só o ataque dos franceses no território brasileiro, não. Nós tivemos dos ingleses, nós tivemos dos Dos espanhóis, holandeses. dos holandeses, tá? Os espanhóis, por exemplo, né? Se, por exemplo, se sentiram prejudicados, Professor. Que tinha um dos tratado de espanhóis Tordesilhas. pararam. Porque quando o Oi? rei João foi morto, o primo dele, eu acho, assumiu o controle de Portugal, porque ele era o membro mais próximo, ou seja, Brasil, quer dizer, a América toda estava no controle da Espanha. Então, meio que isso parou. Só continuou a rixa entre os ingleses e os franceses e holandeses. Isso É, posso aí. falar? Pode, fala. Professora. Oi. Bom, muitos parentes das pessoas morriam nessas lutas da guerra. Muitas pessoas morriam. Com certeza. Houve uma disputa muito grande pelo território brasileiro, né? Especificamente em algumas regiões, tá? A gente chegou a perder regiões. Olha, maravilhoso, gente. Estão Mas tem um ditado, professora, estava vendo um ditado, que a maioria das guerras, elas são feitas por velhos que se odeiam e os novos que vão para e não morrem, obviamente, os velhos, e os jovens que não se odeiam acabam mortos. A maioria que isso acontece. Isso aí, eu estou apaixonada com vocês, com relação a essa troca de informação. Fala, amor. Professora, saindo um pouco desse negócio de riqueza e guerras, a gente tem que lembrar também que quando os portugueses, antes de irem embora do Brasil, antes de eles darem essa bola toda para o nosso país, eles implantaram uma cruz, não é, no centro, onde eles chegaram, e faziam que os índios se tornassem acreditassem na religião deles. E começaram esse processo de você não pode acreditar na sua religião, e começaram as matanças, as caças, quem não acreditava antes de eles irem embora. E quando eles voltaram, ficou pior ainda, porque eles queriam as coisas daqui do Brasil, e eles tentaram fazer esse negócio de troca, que se você me dá a sua cana-de-açúcar, eu te dou ali um machado para você, cortando mais cana-de-açúcar, e eu te dando mais, como se fala? Eu esqueci o nome, vamos dizer machado. Instrumentos, esses negócios assim. Isso, porque na verdade... Até que uma hora isso não deu mais certo, porque os indígenas perceberam que isso já estava virando mais uma roubalheira. Ferramentas, obrigado, Ana Gabriela. Estavam virando mais uma roubalheira do que um meio de troca. E começaram a guerra entre os indígenas e os portugueses. E foram formando essas guerras até formar os quilombos, né, gente? Não, quilombos não. Isso aí foi... Quilombos é um lugar que os indígenas se escondiam para não ser escravizados. Sim. Isso. Não, isso aí foi no processo de escravização, desculpa. Isso aí. Maravilhoso, crianças. Estou assim, adorando. Tá perfeito. Próxima imagem. Deixa eu ver se nós temos aqui, que eu não esqueci. Essa aqui. Extração do pau-brasil. É um quilombo. Não. Quilombo não, cara. É mineração. Mineração de ouro. É verdade, foi mal. Eu ia para vocês olharem um detalhe aqui no cantinho, ó. Mineração, tá? Isso aí. Foi quando o ouro foi encontrado na região das Minas Gerais, né? Na região das Minas Gerais, tá? Que depois vai receber o nome de Minas Gerais. Lembrando que essa região pertencia a São Paulo e Rio de Janeiro, né? E quando se descobriu o ouro ali, foi um tumulto, né? Foi uma confusão. Alguém quer falar um pouquinho mais sobre isso? Sim, professor. Sim, cala a boca, Miguel, cala a boca. Falei primeiro, a gente tem que lembrar que naquela época, quando eles não se importavam, quando eles tentaram começar a pegar os ouros, as coisas de alto valor que tinham nas minas, muitas pessoas também morreram por falta de estrutura e acabam morrendo por inalar coisas tóxicas ou poeiras, esqueci agora o nome, e também às vezes desabavam as minas em cima deles. Então foi um processo também muito estressante para Portugal, não é, porque eles queriam dinheiro, e foi aterrorizante para as pessoas que trabalhavam, os escravos. Perfeito, isso aí mesmo. Também, professora, tinha alguns indígenas que eles às vezes roubavam ouro para tentar pagar a liberdade deles, tanto que tem algumas mulheres e homens que até hoje a família deles é rica, porque eles conseguiram pegar muito ouro e fugir, porque sempre que o ouro era pegado direto da extração,
ele ia para casas de fundição e era marcado com o selo da família portuguesa. Então, se você vendesse ele, já iam saber que que você roubou, porque está marcado com o selo da família portuguesa. Você não está sendo acompanhado por um cara da coroa. Alguma coisa de errado você fez. Então, por isso que eles já pegavam direto da extração e vendiam. Tanto que até hoje tem gente que é rica por causa disso. Maravilhoso, adorei. Tanto é que a gente tem um termo muito, né, que nasceu dessa época, que foi o santo do pau oco, né? Quando se usava os santos, né? Deixava ele oco e ali se escondia, né, o ouro. Gente, perfeito, gente. Perfeito. Olha, sinceramente, tô boba, tá? Maravilhoso mesmo. Muito Vamos continuar, bom. professora. Gente, Eu de 50 nesse negócio, tia. Ainda tem que falar sobre os jardins da Babilônia, Israel, Egito. O Isaac. A gente viu Fala, só. Desculpa aí, é que eu sou muito atacado para falar resposta de história. Um negócio que eu não me contenta é falar resposta de história. Eu brigo, eu adoro história. Então, mas que a gente vai ter que começar uma guerra. Dá vontade de ficar falando, né? Porque é muita coisinha que a gente acaba se lembrando e você quer falar aquilo tudo, é um entusiasmo. Eu falo que história, né? Você tem que encarar como ver um álbum de fotografia de quando você era pequeno, né? Você olha aquilo, você sai lembrando, você vai falando. Que história é isso? Só que a gente não está vendo o nosso álbum de pequeno, né? A gente está vendo um álbum de muito antigo, né? Muito antigo. Que é o que eu falei para vocês, que vai nos ajudar, que nos ajuda a compreender muito o presente. É sensacional, tá? Meus amores, eu vou ver agora aqui, lembrando, né, que eu vi só alguns assuntos com vocês. E a nossa aula de hoje foi para vocês me conhecerem, foi para eu conhecer vocês, foi para a gente poder ter esse contato, tá? Ter essa confiança de falar, de se expressar, de perguntar, porque isso vai ser fundamental nos nossos encontros, tá? Para ter uma aula bacana, eu preciso de vocês. Porque se fica todo mudo, ninguém aguenta, né? Só escutando a professora falar, daqui a pouco está todo mundo enjoado da voz da professora, da minha voz. Então, eu preciso de vocês, dessa discussão, dessa conversa, das dúvidas. Então, essa aula de hoje, esse contato de hoje foi para isso. Para a gente poder falar, para a gente sentir à vontade, para vocês conhecerem o meu jeito de falar, tá? Para vocês conhecerem o meu jeito na aula, claro, que vocês vão saber mais Professor, que estão passando. Fala, Lucas. Eu posso fazer uma charada? Ah. Uma charada, um enigma. Olha só, eu tenho 2 comprimidos. Ih, eu sou péssima nisso, ah. Um dos dois tem veneno. É um vermelho e o azul. E tem um copo também. Qual dos dois está com veneno? Quem sabe pode responder? Não é o copo? Será que não é o copo com veneno? É o copo que fica com veneno. Né? Porque aí tanto faz... Testa aí. Porque aí tanto faz qual é o remédio que você vai tomar, você vai morrer todos os dias. Tem outro. Ô, professora, como enigmas e charadas não fazem parte de história, fazem parte do recreio, uma pergunta. Olha que direto. É verdade que Dom Pedro II, assim que soube que a Lei Áurea tinha sido declarada e ele não estava no seu poder, se não me engano, eu não me lembro bem, acho que ele estava na França. Eu esqueci. É verdade que ele chorou porque ele queria muito isso, mas só que porque ele sabia do golpe que iria acontecer. Então, Isaac, a história, ela não é algo indiscutível, ela não é algo concreto. Por que eu estou te falando isso? Existem vários posicionamentos. Alguns historiadores defendem isso que você está falando, tá? Que era algo que ele queria muito, mas não podia fazer, porque senão ele perdia o apoio dos cafeicultores, tá? Outros diziam que não era bem assim. Por quê? Ele não só aceitava a questão da escravidão, da escravização, como ele também praticava. Tá? Aí se diz também que a Lei Áurea, né, ela foi decretada não porque se tinha pena dos negros, não porque se defendia os negros, mas porque, né, iria perder o apoio da Inglaterra. Tá?
Porque essa foi uma das exigências da Inglaterra, dar fim à escravidão. O Brasil Tá? Licença, Miguel, rapidinho, Miguel. Desculpa, agora quem vai ser mais... Cala a boca, Miguel, cala a boca, obrigado. Agora quem vai ser mais educado sou eu, hein? O Brasil, ele foi o último dos maiores países, último dos maiores, obviamente não o maior, a abolir a escravidão, porque praticamente a Europa toda já tinha abolido a escravidão, porque eles percebiam, já tinha. O Brasil, ele foi um dos últimos, portanto, é isso que a gente tem esses negócios hoje em dia, porque o Brasil, ele sempre é o último nas coisas. Mas, infelizmente, a gente sabe o que aconteceu para abolir a escravidão. Pode sair? Pode sair. Não, rapidinho. Antes de vocês saírem, deixa eu só ver quem está presente ou não, tá? É rápido, já estou atrasada. Esse nosso contato foi bravo. Já saiu metade. Nessa vida. Escuta, Ana Gabriela está na aula? Tô aqui, tia. Brian, fala para mim. Se não seguir na vida. Não. Não? Bruna? Não. Camille? Tá. Cadê? Ai, meu Deus, como fica na letra? Peraí, rapidão. Daniel está. Eduardo? Presente. Emanuel também, que eu vi. Presente. Evelyn também. Gabriela. Não? Oi, tia Daniel, voltou, tia, eu tinha caído. Tá, Gabriela, então, tá aqui. Isabela colocou no chat. Tia, é a Isabela que está presente, não é Gabriela, não. Tá, é isso que eu ia falar agora. Tia Daniel voltou, tia Daniel tinha caído. Isaac também está. Caio. Ixi, meu Deus, o Thiago apareceu agora. Caio, tá por aí? Caio. Ele estava até certa parte da aula, não sei se agora ele tá. Ele falou presente. Ô, tia, esqueceu de mim de novo. Ele voltou. Laura tá por aí. Presente. Leonardo. Eu, presente. Lívia também está, que eu vi. Lorena por aí? Não. Tá. Eu acabei de ver. Lívia. Não, eu voltei para trás. Lucas Felipe. Sim, né? Eu tô aqui. Aqui, presente. Lucas Simões também. Maria Clara também. Presente. Também. Aliás, Miguel Vieira está. Miguel Francisco não, né? Tchau, tia. Tchau, amor. Pedro. Presente. Presente também está. Tainá. Presente. Tá bom, botei você aqui. Yasmin Rocha. Tchau, tia. Beijo, amor. Yasmin Rocha e Yasmin Viveiro. As duas estão? Beijos, tia. Você esqueceu de ficar antes. Sai da cal, não, Eduardo. Beijo, tia. Beijo, amor. As Yasmins não estão, né? Tia. Oi. Deixa o Lucas Felipe contar o outro enigma dele. Não posso, eu tenho que ir embora. O nono ano tá me esperando. Professora. Ô, professora. Oi, professora. Oi. Amei